Olá, pessoal, bem-vindos ao Biografia. E hoje eu estou aqui com o vovô do Samuca e da Rebeca. Ele que é motociclista, ele é surfista e nas horas vagas ele trabalha como cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. O meu amigo, Dr. Jairo Gus. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente poder conversar, falar sobre a CIADEF, falar sobre a sua vida. Vamos lá, me explica aí. Quem é Dr. Jairo Gus? Eu sou nascido em Porto Alegre. Acho que a minha história com medicina vem de nascença. Meu pai era médico. Já vem de berço, já desde então? Desde berço. Desde pequeno, sempre acompanhei ele ao Hospital de Clínicas. Meu pai foi um dos primeiros médicos do Hospital de Clínicas. Qual a especialidade dele? Ele era proctologista. Proctologista. Que foi mais ou menos a minha via que eu acabei seguindo. Uhum. Então, acho que por esse convívio e desde a infância estou acostumado, meu pai de plantão e indo ao hospital ver paciente, acompanhando ele, eu tentei outras opções. Chegou a tentar outras coisas? Sim, na adolescência. A partir dos 13 anos eu comecei a surfar. E aí a minha vida era mar e eu tentei oceanografia. Legal. Em Rio Grande. Só que no mesmo ano eu passei na medicina em Porto Alegre, e a opção da medicina na hora foi... A lealdade chamou mais forte, né? O coração chamou mais forte, apesar de que eu queria ser o Jacques Cousteau vivendo nas ondas, nos mares e de navio. Então a história com o surf é tão antiga quanto a história com a medicina. A medicina foi um pouquinho antes. Acho que aos 7 anos eu já brincava de prancha, que meus primos mais velhos surfavam com aquelas pranchas grandes, e eu brincava na praia. Nós passávamos 4 meses do ano em Capão, né? Então, minhas origens também vieram de Capão. Então, quando eu fiz esse vestibular em 1980, eu acabei entrando nas duas... E entrei em mais uma, em Biologia, na FAPA. Fui o primeiro lugar do geral da FAPA. Naquele ano. Aí meu pai foi me matricular e olharam para ele que... O senhor não, que faculdade? Não, é meu filho. Então, dali eu acabei ficando na medicina e em 79 eu fiz o 2º grau nos Estados Unidos, o Senior Year, e lá eu aprendi fui numa disciplina que chamava Computer Science, e eu me apaixonei pela informática também. Já em 79? Em 79. Aí, durante a faculdade, eu acabei adquirindo um microcomputador e brincando em 1984, já no 4º ano de medicina, eu comecei a trabalhar no Instituto de Cardiologia, na área de pesquisa, com o Dr. Fernando Lucchesi, na época a Beatriz Leão era chefe de serviço de pesquisa do hospital do Instituto de Cardiologia, e nós fazíamos programação e computação. Nesse período, ainda na faculdade, nós criamos em 3 um outro programador, e a Beatriz Leão e eu, a Medsoft Informática Médica. Foi a primeira empresa de informática em saúde no Brasil. Pô, isso foi muito pioneiro, né? Essa fusão entre medicina e informática, tecnologia, né? Eu fui fundador da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A fundação foi em Campinas. Fizemos alguns trabalhos juntos. Tenho dezenas de trabalhos durante a faculdade sobre informática em saúde. E ainda na faculdade, eu entrei para o Hospital de Clínicas como chefe de serviço de informática em saúde. Foi criado o serviço de informática em saúde junto ao grupo de sistemas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, o senhor tem uma vivência gigante, de longa data, com aquilo que a gente hoje está começando a explorar, digamos assim, né, com tecnologia e medicina. Eu tenho um gap depois que mudou para o Windows, né? Porque eu trabalhava com outro tipo de programação mesmo, Visual Basic. The Basic, não, no Visual Basic. Para tu ter ideia, nos Estados Unidos eu mexia com teletipo. O computador era uma máquina de datilografar com um rolo daqueles de telex. Então era só caracteres, não tinha monitor. Verdade. Ali que eu comecei com a brincadeira. Bom, um processamento de dados bem cru mesmo, assim, né? Bem antigo. Era quase linguagem de máquina, a gente aprendeu linguagem de máquina. E aí, ainda no Hospital de Clínicas, eu comecei a fazer a parte de pesquisa e pós-graduação,
e o sistema de prontuário eletrônico que hoje existe lá no Clínicas. Já o José Ricardo Guimarães trabalhou comigo, foi meu aluno, eu dava aula de informática em saúde. E o José que está lá hoje, e eu iniciei esse sistema. O projeto do prontuário eletrônico é dos idos de 1984, 85. Logo ali, né? A gente acha que a informática está chegando, mas ela tem um processo, né? Ela tem um caminho longo que percorreu, né? Mas agora é muito rápido. Agora né? é outra coisa. A gente vê desenvolver hoje. E foi assim que eu me perdi na informática e voltei para a medicina. Voltou para a medicina. Bom, daí, seguindo o barco, né, terminei o 6º ano, eu já tinha informática, trabalhava tinha Medsoft, dava cursos, desenvolvi sistemas de laudos médicos por computador, para o Instituto de Patologia, Patologias Reunidos, a Endocrimeta, laboratórios, trabalhei com esse tipo de coisa, e a medicina ficou meio de lado, depois da minha formatura, eu fazia informática em saúde. De repente, as coisas começaram a mudar na informática muito rápido e eu me apaixonei pela medicina de novo. Viveu aquela outra paixão, né? Vamos reconciliar com a medicina. Aí eu estava no Hospital de Clínicas e comecei a acompanhar meu pai nas cirurgias no bloco cirúrgico. Trabalharam juntos? Trabalhei junto com ele. Que legal. Eu auxiliava ele em cirurgia, E aí eu comecei a voltar para a medicina e abandonar a carreira. Para voltar para a medicina, eu fiquei no Hospital de Clínicas como voluntário, eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, Sim. Aí eu vim fazer plantão em Capão da Canoa. Aí que já ficava ali, né? Já ficava mais perto da praia. Pertinho da praia, para surfar um pouquinho. Eu trabalhei em Jaguaruna, em Araranguá, em Criciúma, em Florianópolis, no Hospital Geral, no Celso Ramos. Vivi pelas praias. Sempre. Aí comecei a trabalhar fixo em Torres, em 89, nos domingos, plantão, no posto de saúde. Nas segundas-feiras eu atendi em Rua Nova e Jacaré, que são 2 municípiozinhos lá, e na terça-feira de manhã na Vila São João. Voltava para Porto Alegre, ficava até sexta, sábado em Capão, aí comecei a trabalhar com o Dr. Walker, que é antigo daqui, foi Dr. Carrasco, era a turma que eu trabalhava, foram os primeiros médicos que eram os daqui. E comecei a trabalhar no Santa Luzia. Então, em 82, eu já estava no Hospital Santa Luzia como cirurgião. Na época era o Dr. Dilceu, o Dr. Carrasco, o Dr. Hélio, trabalhava na época, o Pereira, o Dr. Pereira. Então, eu ficava de plantão lá, eu era o gurizão, eles me ligavam, Jairo, faz um parto aí para mim, faz uma cesárea, até isso eu fazia. Até filho botei no mundo em Capão. Foi muito gratificante, assim, aprendi muita coisa, fiz muito procedimento, era só eu de cirurgião, não tinha mais ninguém no litoral. Sim, né? Porque o litoral, já nessa época, não era o que é hoje, né? Não tinha, muito diferente, né? Tinha um cirurgião na cidade, era eu. Tinha o Dr. Gilceu, eles iam e tal, mas quem ficava nos plantões, quem fazia, eu fazia posto de saúde, plantão. Acabei radicando em Capão. Aí nós começamos a família, então já vim com a filha e o filho nasceu em 87. Em 1985, a universidade, a UBRA, começou em Tramandaí. E eu tinha um anestesista aqui, Dr. Pedro Kaminski, que foi para lá. E eu continuei aqui em Capão. Daí um dia ele voltava de lá e dizia, Jairo, tu tem que ir para lá tem UTI, tem isso, tem aquilo, tem muitas coisas, está muito melhor o hospital do que... Em Tramandaí. Ficava me botando pilha. Um belo dia eu fui a Tramandaí conversar com o diretor e, na época, tinha um cirurgião. Eu disse que eu queria fazer cirurgia. Ele disse, não, para cirurgião não tem vaga, mas na segunda-feira que vem vai sair, o Dr. Samuel vai se aposentar, que era um outro médico antigo, e eu tenho lugar para plantão na clínica. A clínica cuidava de todo o hospital, emergência e 2 leitos de UTI. Eu disse, eu topo. Eu vou trabalhar, vou vir para cá, vou botar meu pezinho ali dentro. Na segunda-feira que eu cheguei, o cirurgião não pôde ir. E teve uma apendicite. Eu comecei a ser cirurgião no Hospital Tramandaí. Já no primeiro dia. No primeiro dia. O outro cirurgião foi embora e eu fiquei até a UBRA terminar em 2011. De 87 a 2011. Quando a UBRA terminou, eu fiquei ali
Aí, nessa época, eu já conheci o Dr. Francisco, que está aqui conosco também, e nós trabalhamos como diretores. Ele estava no hospital de Taquara, eu acho, na época, o Santo Antônio. E eu fiquei com a Fundação Getúlio Vargas, que veio de Sapucaia, e assumiu o Hospital Tramandaí. Eu fiquei de diretor ali. Em 2013, fui convidado para ser diretor aqui no Hospital Santa Luzia, daí abandonei, saí de lá, porque ia sair mesmo. Sim. Eu já fazia endoscopia, tá? Eu já tinha começado a endoscopia. Lá por 2008, eu comecei a fazer endoscopias lá no hospital. Dentro do hospital, já? Dentro do hospital. Não, 2008 eu já tinha fora. Eu comecei no hospital nessa mesma época, 1998, 98. Eu comecei com endoscopia e colonoscopia, daí tinha uns colegas que faziam endoscopia, colonoscopia só eu fazia. Então, eu fiquei fazendo só colonoscopia por muitos anos. Perto de quando a Ubra quebrou, em 2008, a minha esposa muito me incomodou para que eu tivesse um serviço fora, porque na Ubra era difícil, a gente ficava sem receber, 6 meses sem receber, e atrasava. Eu só tinha um emprego, já tinha saído aqui de Santa Luzia um tempo, aqui já tinham outros cirurgiões, e eu fiquei lá. E aí eu resolvi trabalhar numa clínica fora e montei o serviço fora, 2008. Depois de 2008, começou a quebra da Ubra. Se eu não tivesse serviço fora... Aí, nessa época, eu criei a CIAD, que era a Clínica Integrada do Aparelho Digestivo e Endoscopia. Isso já em Tramandaí? Já em Tramandaí, 2008, na Clínica Viana Uster, de um colega. Por força do destino, aí a Ubra quebrou e eu, graças a Deus, tinha um trabalho fora. Já tinha conseguido antecipar a saída? Já estava começando o serviço próprio. E ali eu achei que eu tinha que continuar. Eu queria trabalhar em hospital, mas não exclusivamente hospital. Aí comecei a investir na clínica, trabalhávamos... Era muito engraçado, eu botava os equipamentos todos dentro de um carro, eu ia a Torres fazer plantão, fazer endoscopia, eu ia a Santo era uma Antônio. clínica itinerante. Uma clínica itinerante, mais ou menos isso. Até que em 2009 eu resolvi que eu tinha que ter um espaço meu e parar de andar na estrada, parar de circular. Nessa 2009 eu consegui a casa onde hoje é a CIADEF. Sim. E nós instalamos uma clínica ali. Por que CIADEF? Porque a minha esposa é fisioterapeuta e nós resolvemos incluir, eu não podia deixar o nome da clínica só com a endoscopia. Só com a Tinha endoscopia. que privilegiar a esposa, que foi a responsável por isso. E deu uma beleza no nome, né? A gente comenta que deu uma sonoridade, final, né? Ficou melhor. Aí ficou a fisioterapia. Nós montamos, era uma casa pequena e foi... Então, a fisioterapia e a clínica integrada é realmente um casamento também das empresas, assim como dos sócios. Completo. Eliette, Jairo e filhos. Eliette, Jairo e filhos. E os filhos? Aí, em 97, 95, isso voltando um pouquinho, em 95 ainda morávamos aqui. Eu fiquei até 97 na estrada, eu fazia plantão aqui e lá. Então, era viagem, bate e volta, Capão, Tramandaí. O tempo todo no trânsito. E, às vezes, estava voltando para casa e chamavam de novo e eu ficava na estrada. É um horror, assim, trabalhando mesmo. Porque a gente pensa que não, mas é uma distância, né? É que era ir e voltar toda hora. Chegava, era plantão sobre aviso e tinha muito movimento. O Tramandaí aceitava tudo, era porta aberta. Então, chegava lá uma dor de barriga, os clínicos chamavam o cirurgião para avaliar. Pô, mas palpa a barriga, faz um exame. Na época não era bem assim. Hoje ainda não é assim, viu? Chamam o cirurgião, barriga é com o cirurgião. Aí eu tinha que avaliar qualquer coisa. Sim. Por sinal, no dia que nasceu o meu filho, eu estava com a minha esposa no hospital em Porto Alegre, no Luterano, e o médico de plantão da emergência Tramandaí me chamou para avaliar uma paciente. Eu disse, não, eu vou ficar aqui, não. Né? Aí meu diretor me ligou, me mandou vir, eu acabei vindo para avaliar. A paciente decidiu ir operar em Porto Alegre. Poxa! Só diagnostiquei e ela pediu para ir, uma menina. Mas tudo bem, voltei para meus filhos. Daí o Henrique nasceu e eu comecei a procurar casa para alugar em Tramandaí, porque eu ficava mais tempo agora na Ubra do que aqui. Aqui já tinham outros cirurgiões. Então, em 97, eu acabei migrando para Tramandaí, nos mudamos, moramos no mesmo lugar até hoje.
fomos com os 2 filhos, nós 2, e os cachorros. Isso é outra coisa, porque eu sou cachorreiro, né? Muito cachorreiro, né? Então, fomos nós e os cachorros. E aí, nessa época, o Henrique nasceu, o Henrique se criou lá em Tramandaí, a Taniele também. A Taniele vivia comigo no hospital, para tu ter ideia, quando nós morávamos aqui no primeiro semestre, ela ia para lá. Como não ia voltar para casa depois da aula, ela ia e voltava comigo, eu tinha que ficar mais tempo. Ela almoçava dentro do hospital, todo mundo conhecia ela já viveu o hospital desde... Tanto que hoje é médica também faz a mesma coisa que eu. Minha colega. Vai seguindo o ciclo, né? E o Henrique, quando era pequeno, ainda dizia que ele não ia fazer medicina, ele queria ele gostava de mexer em carne, arrumar carne quando chegava, cortar a carne, então ele ia ser açougueiro. Aí a mãe disse para ele, pelo menos dono do açougue, né? Coisas de mãe. Aí, mas depois, olha, chegou numa fase da vida que ele também, acho que por influência, disse, eu quero ser médico. Eu nunca disse para ele serem médicos, até me arrependeria se eu tivesse dito, porque medicina é coisa difícil. É puxado, né? Aí ele acabou decidindo a medicina, hoje também está terminando a cirurgia geral e provavelmente vai ser um novo endoscopista aqui conosco. Mais um endoscopista mais um da CIADEF. Para seguir a clínica. Então, essa aí é minha história. E nessas idas e vindas, criamos a CIADEF, 2009, já no novo local. 2 reformas já, hoje ela está uma clínica bem estruturada, já bem desenvolvida, com serviço de endoscopia todo regulamentado. Tá referência bom. Já na região, né? Há muito tempo. Acho que sim, acho que a gente pode dizer assim, eu atendo de Torres a Tavares. Nós atendemos todo o litoral. E aí os pacientes vêm via hospital, também, particular? Hoje tivemos um paciente do Hospital de Torres, veio com ambulância e tudo. De todo o litoral. De todo o litoral. Porque tem os outros serviços, eles ocorrem e param. Serviços de hospitais tem muitos percalços e a CIADEF está sempre lá. Então, volta e meia, pingam para a CIADEF. Certo. Estamos de volta agora para o segundo bloco com o nosso convidado especial, meu querido amigo Dr. Francisco Henrique Lamerhirt. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Está nessa oportunidade aqui junto com esse meu grande amigo, Dr. Jairo Gus, e nós temos uma trajetória já de parceria de muito tempo. Então, é uma alegria poder colocar aqui, nesse podcast, parte da nossa experiência. Essa dupla deve ter muita história para contar, né? Eu quero saber de todas essas histórias. Como é que começou essa amizade aí? Onde vocês se encontraram no mundo da medicina? Isso eu me lembro e vou revelar aqui, porque é uma coisa que é muito curiosa. Eu vim de Porto Alegre para Osório para dar uma ajeitada no Hospital São Vicente de Paulo, que tinha um problema no plantão obstétrico. E aí eu vim para assumir o plantão obstétrico, mas mais para organizar, porque a minha ideia já era trabalhar mais com gestão. E aí eu achei que eu ia resolver facilmente, no final não resolvi nada. Tive que assumir os plantões. E assumi os plantões e passei praticamente a quase que morar no São Vicente de Paulo durante bastante tempo. E aí tinha um médico plantonista clínico, que era um cara muito afável, com quem todo mundo se dava, só que ele tinha uma característica que sempre me chamou a atenção. Ele atendia de bermuda branca. Vindo da praia. Assim. Vindo da praia mesmo. E, claro, eu estava vindo de Porto Alegre, aquela coisa um pouco mais formal, coisa e tal. A gente estranha, né? Não, só faltava atender de gravata, né? E aí o Jair atendia, né? Mas é sempre com aquela postura otimista e sempre tudo vamos resolver, tudo tem solução, né? E a gente foi conversando, fomos trocando ideias, fomos convivendo no plantão em Osório, no plantão puxado. E aí a amizade depois foi se solidificando e tivemos outras oportunidades, eu acho que inclusive o Jairo citou, de estarmos em direções de hospitais que eram do Mãe de Deus durante alguns períodos. Eu estava em Santo Antônio uma vez, ele estava no Santa Luzia, aí depois, mais adiante, eu estava no Santa Luzia e fomos trocando figurinha, né?
Então, Eu estava iniciando o Life Plus, e depois tu foi para o Life Plus. Exatamente. Assim, o Life Plus foi um outro projeto que agora está consolidado. Foi um projeto em que eu tive envolvido nele lá no início, quando ainda estava no desenho de como é que vamos fazer. E até uma história curiosa nisso, porque a Isabel, minha esposa, nós estávamos aqui em Capão para avaliar um terreno. O Dr. Cláudio tinha pedido para a gente avaliar um terreno, para ver se o hospital ia ser ali. Uhum. É um terreno que fica perto de uma caixa d'água, não sei me situar bem onde é que era. Eu sei que era uma região com muitas casas, e era um terreno, era grande, mas era cercado de residências toda a volta. E eu disse assim para o Dr. Cláudio, Cláudio, eu acho que a localização é meio ruim para o hospital, né? Sim. Então, já que tu não gostasse, então vai ali na entrada na entrada de Xangri-Lá, na Estrada do Mar, e dá uma olhada. Tem um terreno lá. Eu cheguei lá, era um campo só. Campo com as vacas pastando, coisa e tal. Era nesse estágio a coisa. Eu disse, não, onde é que é o terreno? Não, é isso aí mesmo onde tu está. É aí mesmo. É das vacas. É das vacas. Né? Em termos de Life Plus, então, quando o senhor chegou, era tudo mato mesmo, né? Sim, exatamente. Era tudo mato. Foi uma coisa bem inicial. Aí depois eu me afastei do projeto, aí o Jairo teve em outras fases do projeto. A gente teve trocando figurinhas, sempre tivemos muito próximos, né? Não lado a lado, né? Que, aliás, é uma proposta que a gente está fazendo agora, né? De trabalhar mais ombro a ombro. Bem lado a lado. Exatamente. Então, agora houve uma fusão aí. Me conta um pouquinho, doutor Jairo, sobre essa fusão aí, sobre essa parceria que estava chegando. Quando o Dr. Francisco assumiu o Hospital de Capão, ainda antes de ir para o Life, eu já estava trabalhando com ele, ele como diretor ali para mim era uma beleza, adorava o Francisco, nós já éramos amigos, e começamos a trocar mais figurinha nessa época. Daí ele acabou indo para o Life, e no Life ele me convidou para montar, eu já participava do Life junto com o Dr. Cláudio, inclusive esse lugar onde tinha a vaquinha, eu botei uma das pás da pedra fundamental no Life Plus. Sim, nós estávamos lá. Sim, eu fiz questão de botar a pás, fiz uma fotinho jogando areia nele. Bom, então nós estamos nesses projetos muito tempo lado a lado, assim, sem estar participando, mas aí no Life nós começamos a atuar juntos mesmo. O Francisco me chamou para montar o serviço de cirurgia, e nós trabalhamos por quase 4 anos desenvolvendo o projeto, que hoje está ali funcionando, e eu tinha meus interesses da clínica, a CADF para mim, como eu disse, era meu. E o Francisco continuou ali, foi até o início todo, e agora, quando ele decidiu pela saída da direção e seguir a carreira da empresa, que é a gestora hospitalar, e quando ele disse que estava saindo de lá, eu disse, olha, quem sabe tu vem aqui conversar e eu acho que nós podemos trabalhar juntos. E nisso ele casou, né? Eu estava com um projeto de fazer uma melhoria de gestão, de fazer essas ampliações, as expansões. Eu tenho salas lá prontas para botar outros profissionais já em 2022, final da pandemia. Eu fiz a obra toda, a última durante a pandemia, que foi um horror. E aí o Francisco foi lá conversar e nós nos abraçamos e já saímos agarrados. Então temos um projeto novo aí em andamento. Temos um projeto porque o crescimento de uma clínica, né, a direção que ela vai tomar, ela precisa de um planejamento inicial para que a coisa siga alguns passos e tenha sucesso, né? No caso da CADF, o que a gente verificou é o seguinte, tem uma marca muito forte, já muito consolidada no litoral, e tem toda uma clientela que conhece. Então, atrair novos profissionais é uma oportunidade para quem está chegando, médicos que têm consultórios aqui ou que não têm consultório aqui, mas que queiram ampliar o seu atendimento mais para a região de Tramandaí e o sul do litoral norte. É perfeito, a CADF é fantástica para isso, né? Tem uma estrutura muito boa, tem uma estrutura física muito boa e uma estrutura administrativa também muito boa. Então, nós temos alguns passos que já estão cumpridos. A parte, por exemplo, de informática já está resolvida, a parte de recepção, a parte de administração, isso já está resolvido.
Então, o nosso trabalho, na verdade, a proposta que a gente tem é de ampliar o leque de profissionais os serviços que nós vamos oferecer na CEADEF. E isso é um desafio que me entusiasma demais e estamos realmente empenhados em fazer com que a CEADEF passe para um outro patamar de complexidade, inclusive. Certo. Inclusive de complexidade. Não é só aumentar o número de profissionais atendendo. O projeto é um pouco maior. E o bacana disso é que os pacientes lucram com isso, né? Ganham muito com isso, né? Porque aí vão ter no mesmo local outras especialidades também, né? Um leque maior de atendimento para qualquer tipo de necessidade, né? Isso atinge a sociedade diretamente também. Com certeza. A gente sabe que as clínicas, é uma coisa interessante isso, André. As clínicas, elas, quando tem outras especialidades, elas se retroalimentam. Ou seja, o profissional, por exemplo, eu vou pedir uma avaliação cardiológica para um paciente que vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, porque tem uma idade avançada ou tem alguma complicação clínica. Se eu tiver um cardiologista na clínica, por que eu vou fazer o exame em outro? Exato. A pessoa pode sair dali da consulta antes de fazer o procedimento e agendar no balcão já o cardiologista. E não só cardiologista, né? Pode ser outros cirurgiões, a gente tem a parte também da fisioterapia da clínica. Junto com isso, a gente pode ter cirurgiões bariátricos, pode ter cirurgiões plásticos, a gente pode ter dermatologistas, a gente tem um ginecologista, um urologista, tem um espaço. E o que é mais interessante, que a CEADEF tem essa área física já pronta. Não precisa construir nada para isso. Está ali à disposição. É só organizar agendas e é o que o nosso trabalho é exatamente esse que nós estamos fazendo. Sim, e aí com esse trabalho também aí atrai mais médicos também, né? Mais especialistas, né? Vai ampliando cada vez mais. Eu tenho uma visão que até o Francisco comentou quando eu trabalhava de bermuda e camisa curta no hospital com ele, eu tinha vontade de resolver tudo. Para mim, sempre tudo assim, não, vamos resolver, tem que dar um jeito. E hoje eu acho que tendo mais profissionais, mais colegas trabalhando comigo, eu consigo resolver os pacientes com mais efetividade. Porque no momento que tem outros colegas, eu vejo que ele tem uma patologia ou um problema de saúde que é mais de outra área, olha, tem um colega aqui que vai resolver isso para ti. E eu passo na hora isso, né? Então é isso que a CEADEF traz, né? Eu sempre costumo dizer que a biografia é a gente entender a mente do empresário, né? O perfil da empresa pela mente do empresário. Então, a mente do empresário, Jair Augusto, quer dizer que vamos resolver mais problemas, né? Vamos trazer mais soluções. Resolutividade. Resolutividade. Dentro do... Perfeito. Então, essa é uma visão que eu tenho de vida, não é só para fazer a empresa, se a CEADEF ou como empresário. Já é do perfil da empresa, né? É do perfil. Do empresário isso. que trouxe para a empresa. Isso. Porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que tem que ser um 7 ciências, né? Eu tenho que resolver todos os problemas, isso que o Jairo manifestou. Claro, todos nós, em algum momento, médicos, o médico sempre tem, logo que se forma, tem um traço muito de onipotência, né? Eu vou resolver tudo, vou resolver todos os problemas do mundo, né? Todos que estiverem ao meu alcance, pelo menos. E, na verdade, depois, com a maturidade, a gente vai percebendo que o que é o mais importante é a gente se cercar de outros profissionais que vão somar ao nosso trabalho. Então, esse somatório é que traz o engrandecimento. Os grandes líderes crescem por terem bons assessores ou bons parceiros, colegas juntos. Colegas. O time, né? Exato, é o time. É o time, é sobre o time. E é bacana também que no mundo que a gente vive hoje, né, ter um lugar que solucione mais de um problema é muito melhor. Lógico, porque hoje a gente disputa muito tempo, mobilidade, né, e a gente sofre muito com isso, né? Principalmente, acredito que aqui no litoral. Né? Então, a gente tem um especialista de uma área e o outro em outra praia, em outro lugar. A gente conseguindo integrar mais, né, fortalecendo a clínica, integrando com mais médicos, vai facilitar a vida de muita gente. Com certeza. Esse é o projeto, né? Esse é o projeto. Exatamente. E a CEADEF já tem vamos dizer assim, um volume de atendimentos diário que é bem importante, significativo.
Mas o que é mais importante que eu vejo, a CEADEF tem já um cadastro de clientes que já vem de longa data, vem se fortalecendo. Sim. Então, o profissional que ingressar nesse sistema que a gente está construindo nesse momento, ele já se beneficia de uma base de clientes a qual a gente vai divulgar esse profissional. Porque a pessoa chega assim, eu vou me instalar lá e então onde é que eu vou ver os pacientes? Sim, sim, vou ficar esperando que apareça. Então, não vai Já esperar existe. que venha. Nós vamos promover o trabalho dos profissionais. Por isso mesmo que a gente também vai ter um cuidado muito grande em trazer profissionais que sejam qualificados. Sim, isso é um critério sim. que a gente sempre teve e que vamos insistir nesse aspecto. O profissional que anuncia uma especialidade, é importante que ele tenha essa qualificação registrada no Conselho Regional de Medicina, para que ele possa realmente assumir a responsabilidade de dizer, eu sou dermatologista com um título reconhecido. Né? Certo. E dentro dessas especialidades, vocês têm algum foco, tem algum perfil que vocês estão atrás, ou está aberto a vários profissionais? Está aberto, especialistas. Sabe, André, porque é o seguinte, na verdade, todos podem se beneficiar. Né? Nós citamos aqui algumas especialidades, mas porque tem que citar algumas. Claro. Mas, por exemplo, reumatologista, né? Nefrologista, ginecologista, urologista, são todos profissionais que a gente tem espaço e tem aonde crescer profissionalmente dentro do ambiente que já tem uma estrutura construída, que já tem um nome feito e que a gente está aqui pronto para fazer ele crescer. Certo. E como é que faz para entrar em contato, os interessados em entrar em contato? Busca por onde? Pelo site? Qual é o canal de atendimento? Sim, a gente vai colocar depois um telefone para contato. Tá. Né? E a partir desse contato que então a gente vai dar as informações e que a pessoa vai pedir, agendar uma visita na clínica, que eu acho super importante, porque a pessoa não vai simplesmente, quero ir trabalhar lá e não vai nem conhecer. Claro, né? Tem que entender tem todo que ir o lá, universo. exatamente, ter a qualidade da recepção que a gente tem das pessoas que trabalham, entendeu? Isso é importante, o ambiente que tem a clínica é fundamental. Então, a partir desse contato que vai ser colocado, então, a gente vai abrir as portas, né, para os interessados, para que a gente possa desenvolver esse trabalho e que a CEADEF passe para um patamar mais elevado ainda e que traga junto essa contribuição da saúde para o litoral norte. Porque tem um trabalho interessante que eu acho que é super importante, a gente não destacou isso, mas eu acho importante, Jair, é que a CEADEF faz um trabalho fantástico com prefeituras. Sim. Isso é bem importante. Então, às vezes a gente fica pensando, não, é só clínico particular. Não é. Nós trabalhamos com todo o litoral, com todas as prefeituras. Todas as prefeituras, exato. Todas as prefeituras têm contrato com a CEADEF para alguns tipos de procedimentos e alguns atendimentos. Então, quer dizer que é uma clínica também voltada para a população. Sim. A ideia é essa. Sim, tá? Sempre foi. Começamos assim. Voltado para a população. É importante dizer que nós temos equipe de enfermagem, com enfermeira, responsável técnico, mais técnicas de enfermagem, que também estão lá para apoiar os médicos, os profissionais. Alguns precisam de auxílio em exame físico, no consultório. Tem uma estrutura de atendimento multidisciplinar já com equipe de enfermagem e técnicos, também agregado. E a gente tem também o plano de expansão, né? Existe o plano de expansão também. Vem mais novidades ainda. Sim, tem mais coisas diferentes. Eu não seguro muito segredo, tá? Eu não seguro segredo. Você sabe que alguma coisa a gente tem que carta na mão. Né? Já contei, eu já quero contar para todo mundo. Tem mais plano de expansão ainda, né? Sim. Perfeito. E como é que foi a adolescência, a infância de Jairo Gus? Muito boa, no geral, assim, tudo muito bom. Chegou a dar muito trabalho para o Dr. Pedro, a Dona Matilde? Bastante. Isso. Vou te contar uma coisa. Dei bastante trabalho, mas nós tínhamos uma vantagem, nós não tínhamos internet, tinha uma TV, mas funcionava 2 ou 3 programas à noite, assim, via algum desenho antes de dormir, mas a gente vivia na rua e não tinha telefone, não tinha celular. Eu não cheguei a perguntar, o senhor tem irmãos também? Tenho 2 irmãos, eu sou o 3º filho
Nasci no Hospital Ernesto Dornelles. Nasceu uma colega minha e a mãe da colega teve que foi colega de colégio depois, saiu da sala para minha mãe entrar quando eu nasci. Então, fui colega da minha colega de... Colega gêmeo. A colega gêmeo dela. Mas nasci no Hospital Ernesto Dornelles, minha irmã já era nascida, era mais velha, meu irmão do meio, e eu fui o caçula da família. Então, eu era muito mimado, né? Muito, muito mimado. É bom ser o caçula, né? Muito bom. Eu tinha umas histórias em casa dos meus irmãos, do Márcio e da Diana, que eu não podia ver ninguém brigando. Eu ficava muito... Até hoje eu não gosto de briga, tá? Sou um cara que, se tiver briga, sai de perto. Apesar de ter sido muito brigão na adolescência. Mas eu saía da mesa quando eles começavam a discutir, sabe aquelas coisas de adolescente, minha irmã e meu irmão discutindo com meus pais e brigando. E eu saía da mesa chorando no almoço e eles tinham que parar de brigar para eu voltar para comer. Mas como eu estava Quase uma greve de fome. Quase isso. Mas a gente não tinha muito contato. Então eu saía de casa de manhã, colégio. Dei muito trabalho para minha mãe nos primeiros anos do colégio. Ela tinha que ficar, durante 6 meses, ela teve que me acompanhar, ficar na escola, que eu não queria ficar sozinho. Isso que a escola era na esquina da minha casa. Na esquina de casa. No colégio Israelita Brasileiro, que era na esquina da São Vicente, e eu morava na João Guimarães. Nascemos ali. Minha casa até hoje está ali. E ela hoje é um lar de repouso, uma casa de repouso. Ah, que legal. Minha casa está lá e a árvore que eu plantei está ali na frente. Está lá também. A árvore que eu plantei está ali. Então, a gente morava... A rua não era asfaltada ainda, quando a gente estava lá. Eu via a rua sendo asfaltada. Era tudo de terra batida, depois virou paralelepípedo. Nós recebíamos leite naqueles tambos. Tambo e leite, né? Tambo com garrafa na frente da porta. Me lembro direitinho. Aí, como eu ia para a escola, chegava da escola, a gente almoçava, fazia a lição quando me pegavam, senão eu já saía correndo, e nós brincávamos na rua. Eu tinha um colega, um amigo, morava na casa do lado, e a gente tinha um muro entre as casas e pulava o muro, daí nós brigávamos, subia no muro, vamos fazer as pazes, e voltava a brincar, assim, todo dia umas 10 vezes. E a gente brincava no quintal, no pátio, em Isso árvores. é muito daquela velha infância, né? Subia Isso tinha telhado, muito, né? Subia telhado. Não tem mais hoje. Era muito gostoso. Divertido. Então, tive uma infância boa, adolescência também. Eu fui para os Estados Unidos com 15 anos, fiz 16 lá, fazendo 2º grau. Fiz o senior year lá. Quando retornei, já entrei na faculdade. Então, foi tudo 79, 80, entrei na faculdade. Daí, da faculdade, saí para a Medsoft. Na minha adolescência, ainda comecei com essas histórias de praia. Então, nós íamos para a praia, né, Capão, passava o verão todo, e surfando sempre. No inverno, eu também tinha casa ali na divisa de Capão e Atlântida, só tinha a Cepé e a Paraguaçu que cruzavam a divisa de Capão e Atlântida. E eu brincava naqueles cômoros, pegando coruja, cobra, fazendo... nós tínhamos uma turminha ali, a gente ficava desatolando os carros na Cepé quando entrava na areia. Ali era areia tudo, né? Entre Capão, onde é mais ou menos a delegacia de Xangri-Lá, ali, aquela da Paraguaçu, até a entrada de Capão, até ali o Petiscos, ali o Banrisul, ali era tudo terreno baldio com cômoros. E ali a gente brincava, os dias pescava, pandorga, pipa e surf. E aí eu comecei a ir para Santa Catarina, nessa época, 15, 16 anos. E então eu passava o verão praticamente em Santa Catarina, até começar a trabalhar, até ter a Medsoft, que daí já a coisa mudou. Aí, então, a gente não tinha contato. Quando eu passei no vestibular, para tu teres ideia, eu não passei na primeira chamada, e passei na PUC, passei, para ser honesto, eu passei em último. Eu fui o último colocado, e entrei porque um colega meu da frente tinha passado na fundação e na PUC e optou pela fundação. E aí sobrou a vaga.
E eu tinha ido para Santa Catarina e não tinha telefone. Eu ficava na Praia da Guarda do Embaú. Sim. E a gente ficava acampado lá, uma turma, e eu estava na praia. Daqui a pouco aparece minha irmã gritando na beira da praia, me chamando, cruzou o rio, me chamando, e eu, minha irmã, Jairo, tu tem que ir para Porto Alegre agora fazer tua matrícula que tu passou na PUC. Meu pai ficou à noite calculando e acabou descobrindo que eu tinha conseguido a vaga e mandou me chamar. Mas a minha irmã teve que ir lá. Teve que ir atrás. Ir atrás para me ajudar, senão eu ia perder a matrícula. Que a gente não tinha contato. Então, no verão, a gente não dava muito trabalho, mas eles provavelmente ficavam preocupados. Eu não sei o que passava. Hoje, se meu filho não me der notícias... Como mudou isso, né? Eu percebo assim também, porque ali nos anos 90 e tal, eu sumia por uma semana, ia pra praia, e depois de uma semana... Não tinha notícia. Era uma confiança, né? Era uma esperança que tinha. A gente achava um orelhão para ligar para casa, cobrar. Exatamente. Para dar notícias. Para dar notícia. Fazia, às vezes. Mas então, eu não sei como é que eles suportaram. Como é que a vida acontecia. Né? E não sei como é que a gente está aqui até hoje. E como é que a gente está aqui, né? Segurança, a sensação de segurança que a gente tem, né? E o casamento, como é que começou essa história? Eliette e eu nos conhecemos no trabalho. Ela já trabalhava com um colega meu, e eu me encontrei com ela e foi amor à primeira vista, na verdade, meu. Se apaixonou? Eu me apaixonei por ela e... Eu era assim como o Francisco falou, eu chegava de camiseta física, com um jalequinho manga curta e bermuda, e na época, assim, eu acho que eu era um gatão. Porque a turma toda do posto de saúde, então, quando eu cheguei, queriam... Era assim, ó, a sensação. A sensação. Mas eu me encantei por ela, e era ela que eu queria. Nós nos conhecemos e convidei ela para sair, ela não quis. E aí eu fiz um esquema lá, convidei mais uma turma. Não, vamos sair em turma, então. Aí eu dispensei toda a turma. Não peguei uns que eu tinha combinado de pegar e peguei só ela. Quando ela entrou, eu disse, olha, veio só tu. Estratégia de encontro. Aí nós começamos a paixão. Começamos a morar junto, ela já tinha casa aqui, eu vinha para a casa dos meus pais, mas comecei a morar na casa com ela. E aí temos a filha, a Taniele, que é uma paixão de criança, sempre foram, graças a Deus, filhos muito bons. Na época, ele atiou para sair, qualquer coisa, tinha que deixar a Taniele com alguém, aí tinha a turma, a família da Eliette toda. Sim, tinha uma rede de apoio. Tinha uma rede de apoio grande. Legal. E então a gente começou se mudando, nos mudamos 2, 3 vezes, moramos num prédio aqui em Capão, depois alugamos uma casa aqui na Paraguaçu, onde tem um posto de gasolina, agora aqui à esquerda de quem... Ali antes da Avenida Central, antes da Avenida D, acho que é aquela que sai lá na Ravan. Um pouquinho antes, ali na Paraguaçu, tem um posto. Ali era uma casa, nós locamos aquela casa e moramos ali até 97. Em 97 tivemos o Henrique. O Henrique nasceu em Porto Alegre, no Hospital Luterano, e ele era pequenininho, eu trabalhava muito nessa época. Então, aquilo de ir e vir, e nós resolvemos nos mudar para Tramandaí. Aí fomos a família. Henrique e a Taniele, que acabaram sendo médicos, hoje são médicos, colegas, trabalhamos juntos, temos cirurgias juntos, fotos juntos em hospital. Família toda em cirurgia? Toda médica. O meu filho, a companheira é ginecologista. A minha filha, o marido, pai dos meus netos. Sim. Vinícius, ele é cirurgião aqui, trabalha no Hospital de Santa Luzia, Daniele ali no Life Plus e comigo na CADF. Então, nós estamos juntos, família muito junto. Minha família é toda de Porto Alegre, minha mãe está viva, minha mãe tem 93 anos, a Matilde, mora em Porto Alegre. E ela não quis vir para o litoral? Não, ela tem um apartamento ali no Virajara e ela vem nos verões. E meu pai faleceu agora no final da pandemia ali, não da pandemia, não pegou Covid, acabou falecendo aos 89. E ela
ela vem para Capão, mas ela perdeu uma parte dela, né? Sim. E é muito difícil, então, ficar sozinha aqui não. Apesar dela ficar, às vezes, na minha casa, no final de semana, outro, mas já quer ir para a casinha dela e não tem jeito. Não, Meus o bichinho do irmãos, litoral não picou ela. não. Sim, ela é apaixonada pela praia, mas ela gosta do verão aqui com os amigos, Sim. que tem a barraca, tem as coisas, tudo ali na Santinha. Aí meus irmãos moram em Porto Alegre, sobrinhos, tudo de lá. E eu migrei para cá nessa época, foi 92, 94, eu realmente vim residir. Eu trabalhava no Hospital de Clínicas, na época ainda, me demiti, saí do Hospital de Clínicas e fiquei trabalhando no litoral, né? Ainda em Torres um tempo e aqui. E aí nós tínhamos, então, nessa época, a gente tinha uma casa em Santa Catarina e nós tínhamos um terreno, íamos muito para o hotel, acabamos construindo uma casinha de madeira lá. Temos uma casinha que a Eliette e eu vamos isolado na praia. Um refúgio? Refúgio. Onde eu surfo, onde a gente pega a praia, onde a gente... Certo. E essa paixão pelo surf? Mar, água. Sempre, sempre, sempre. Nadador. Nadei 2 competições gaúchas de 400 metros. Mar aberto? Não, em piscina. Piscina? Nadava em piscina. Nadava 4.000 metros em competição, 400 de metros rasos e aquelas coisas assim. Isso na minha adolescência. Então, água. E, além da natação, comecei a surfar pequeno mesmo. Quando eu tinha uns primos mais velhos, natação e vela. Eu tive Vela uma também? época eu fui marinheiro. Então, nessa época que eu queria oceanografia, por aí eu tinha um primo meu que tinha um veleiro, era um Classe Brasil, um veleiro grande, e esse veleiro eles viajavam o Brasil todo, fomos a Fernando de Noronha com o veleiro, e o veleiro ficava numa marina no Bracuí, no Rio de Janeiro, e eu ia para a marina de ônibus e ficava cuidando do veleiro. Sim. Alguns meses no verão, ficava lá de marinheiro cuidando do veleiro. É. E eles trouxeram, foi a primeira prancha de fibra de vidro que teve por aqui, veio com ele, um dos meus primos trouxe do Havaí. Eles que são primos mais velhos, até falecidos. E eu comecei a surfar com aquela prancha de fibra de vidro e comecei a trabalhar com fibra de vidro, consertar a prancha. Fiz uma oficina na esquina de casa, ali na Tupanciretã, aqui em Capão, e eu consertava pranchas de surf. Isso quando começaram a vir as pranchas de fibra. Eu trabalhava com fibra de vidro, fiz 1 ou 2 pranchas, mas eu gostava de mar, de praia, de lugares desertos. Na época que eu ia para Santa Catarina, Praia do Rosa, quando eu fui a primeira vez, tinha um barraco de pescador, não tinha, né? Nós dormíamos em cima das redes do barco de pesca lá. Espírito aventureiro total. Sempre, sempre, sempre. E com esse espírito aventureiro também tem a parte agora da motocicleta. Quando começou essa paixão? Não, eu sempre andei de motocicleta, inclusive a Eliette e eu tivemos moto. Aí, quando o Henrique nasceu, eu fui obrigado a abandonar o motociclismo por questão de medo, de segurança. Uns anos depois, já o Henrique grande, o Henrique foi morar em Porto Alegre com 14 anos para estudar. E a gente já tinha, era só nós aqui, já as crianças agora, já mais liberto, eu comecei a andar de moto de novo. Comprei uma moto, uma Bros, comecei a brincar, andava por aí de moto, vinha para o trabalho, tentei viajar umas vezes, mas o vento me tremia naquela moto que eu não conseguia andar. Aí fui evoluindo, motociclismo, isso 2013, 14, e comecei, antes da pandemia, eu comecei a fazer cursos pela internet de mototurismo, cursos de pilotagem, que eu tenho 2 completos, Método Moto e Vida em 2 Rodas, que é a academia de pilotagem. Então, eu tenho certificado lá, adoro tática, prática, técnica, segurança. Então, sou muito ligado nisso. E comecei a planejar a primeira viagem, e assim todo mundo deve ter o sonho de ir para Atacama,
o Chile, para deserto de Atacama, Mão do Deserto, é um negócio icônico no motociclismo. A América do Sul, aliás, é procurada por gente do mundo todo. Sim, Índia, América do Sul, são lugares muito procurados para motociclismo. E eu comecei esse sonho, como eu fiz um curso, eu andava de moto aqui, fazia pequenos trechos para Santa Catarina, eu vou para Itapirubá e volto, e já faz bastante tempo. E esse curso, no meio, teve a pandemia, quando eu ia fazer a primeira viagem. Daí eu fiquei durante a pandemia, encontrei num desse curso um colega que também queria ir, ele é do Rio de Janeiro, e nós começamos a planejar uma viagem juntos. Quando terminou a pandemia que liberou, em 2022, nós chegamos, não, agora nós fizemos o primeiro projeto, detalhamento de viagem, então, horas e horas de vídeos de YouTube sobre viagens, eu conheço os lugares pelos vídeos, por assistir antes de ir. E aí a gente faz roteiro, mapas, adoro. E tem um companheiro também que acompanha essas viagens aí. Tem um companheiro muito importante. Muito importante o companheiro. Bom, um parceiro de vida. Tive cachorro. Na Praia do Rosa, eu tinha uma matilha, tinha uma criação de pastor alemão. Que legal. Então, tinha 4 pastores e tinha 2 machos e 2 fêmeas. Tivemos algumas crias lá. E teve um que foi o meu primeiro pastor, que é o Scott, que era meu companheiro, assim, olha, cara, tu não tem noção, eu ia para a beira da praia com ele atravessava a Lagoa do Rosa comigo, me puxando, e eu ia na prancha, e ele morava lá, eu ia e vinha, e ele se criou comigo aqui em Porto Alegre, mas levei ele para lá, depois ficou lá no terreno, tinha um terreno grande. Ele me levava na praia, ia na beira da praia, entrava comigo no mar, e até onde as arrebentação, pelo canal até onde via a arrebentação, eu deixava meu chinelo na beira da praia, na primeira onda que quebrava, ele voltava sozinho, e eu ficava dentro do mar, e ele ia para o meu chinelo, e dali ele não saía até eu sair da praia. Esse foi um companheiro, assim, a gente vê história desses caras com coisa linda, né? Essas histórias de cachorro, é impressionante. E aí eu acho que eu transmiti isso para os filhos. Então, minha filha começou a ter cachorro também, e um determinado dia ela está voltando para... Ela está indo para Tramandaí, ela mora aqui em Capão, eles residem aqui, e ela achou na estrada do mar um cachorrinho. E ele é uma mistura, assim, parecia um gremlin quando ela pegou ele. Estava completamente abandonado, uma coisinha pequenininha, assim, miudinho, magrinho. E ela levou ele lá para casa e... Cara, também foi amor à primeira vista, eu vi. O cachorrinho, peguei no colo e ele ficou com a gente, ele estava apavorado, demos banho, tiramos carrapato, aquelas coisas muito judiadinho. Isso, ele tinha uns 4 anos, 5 anos, já fazem uns 4, 5, deve ter uns 9 anos, a gente não sabe a idade dele. E procuramos, postamos, tudo, não apareceu ninguém, mas ele certamente tinha dono. O cachorro não fazia xixi dentro de casa, não acuava. Cara, nós achávamos que ele era mudo. Hoje não para de latir. Mas na época, acho que tão assustado. E esse cachorro é o Pipoca. E o Pipoquinha é um parceirão, assim, meu, da Eliette. Se a gente sai junto, Eliette e eu, ele vai um para cada lado, ele fica correndo de um lado para não saber para que lado vai. E não pode ficar sem nós. Meu filho diz que ele é maluco. E ele dava pulo dessa altura, quando ele começou para pedir as coisas ou qualquer coisa. Então, nós chamamos ele de Pipoca. E o Pipoca, quando eu comecei a andar de moto, assim, de sair, eu não queria deixá-lo. Ou a Eliette vai de carro com ele, ou eu tinha que levá-lo. Aí eu peguei um baú de uma moto, cortei a tampa, meu cunhado me ajudou, fizemos uma montagem num baú, e montei um baúzinho para levar o cachorro. Então, Pipoca Motoqueiro. Pipoca Motoqueiro. Começou a me acompanhar. E hoje ele tem até Instagram, já. Tem Instagram, Pipoca Motoqueiro. Pipoca Motoqueiro, aventureiro, Pipoca. Bem conhecido aí na região. Às vezes a gente sai na estrada, os carros param do lado para tirar uma filmar, foto. Na praia, passa na beira da praia, tem que parar para tirarem foto com o cachorro. Ele é uma sensação. Nosso próximo convidado aí vai ser o Pipoca Motoqueiro. Ele vai adorar. Doutor Jairo,
Prazerzaço. Prazer é Uma meu. honra de verdade entrevistar o senhor. Muitíssimo obrigado por aceitar vir. Eu que Muito obrigado por agradeço. embarcar no projeto. E a gente vai ter muitas conversas ainda. A biografia foi um achado, sabe? Então, tu, o André, Obrigado. foste um achado para nós. Obrigado. Nós, como estamos nesse projeto, Francisco e eu, e precisávamos de uma parceria para nos ajudar a divulgar e entrar, e te encontramos. Então, acho que agora temos uma parceria também aí. Uma longa nesse parceria. projeto. Muitíssimo obrigado pela confiança, por tudo. Queridão, valeu. Obrigadão. Obrigado a Gente, todos. esse foi o Biografia Podcast, mais um episódio aí. Vem muito mais por aí. Obrigado para todo mundo.